E essa palavra tem sido há um tempo no meu coração. Como ouvir a voz de Deus. Deixa eu falar para você, no ranking de perguntas que eu recebo diariamente, em todas as minhas redes sociais, pelo WhatsApp, as mulheres de longe, as mulheres de perto, todas as perguntas: pastora, como ouvir a voz de Deus? Como que eu faço? Talvez você é um bebê na fé, você está conhecendo Jesus agora. Eu tenho recebido tantas mensagens de mulheres que têm agora começado a caminhar com o Senhor. E elas começam: como ouvir a voz de Deus? Como que eu consigo? Sabe, eu sempre digo que assim como um casamento, ele precisa ser construído. É interessante que a gente casa, né? Eu casei dia 3 de junho de 2000. Eu não imaginava a construção que Deus ia fazer. O nosso relacionamento com Deus também é assim. Você namora Deus de longe, você fica flertando com Deus. Oi, Deus, estou aqui. E Deus um dia, Ele põe uma aliança no teu dedo. Deus fala assim: você é minha, eu te resgatei. Eu te gerei, eu te criei. Você é minha. E você diz: mas como que eu sou sua? Olha a minha vida, você é minha. E Ele põe então um anel no seu dedo, Ele faz uma aliança com você. O seu relacionamento com Deus muda. E sabe, relacionamento com Deus, ou qualquer tipo de relacionamento, é uma construção. Sabe o que me preocupa nesses dias? Eu conheço a pessoa hoje, amanhã eu já amo ela mais que todas as pessoas do mundo. E ela é a pessoa mais importante da minha vida. E a minha vida gira em torno daquela pessoa. E a minha avó dizia: paixão louca dura pouca. Não confunda paixão com construir relacionamentos. Não confunda. Porque muitas vezes a paixão é um castelo que cai em poucos segundos. Mas quando você constrói uma história com alguém, quando você constrói um relacionamento verdadeiro com Deus, muito difícil dessa construção cair. A Bíblia ainda é capaz de dizer que pode vir uma tempestade sobre a sua casa. Se você estiver alicerçado, esse relacionamento construído, pode passar rios e águas, você não vai ser destruído. Sabe, sempre falo que à medida que você cresce no seu relacionamento com Deus, Ele mesmo irá definir os próximos lugares que você terá acesso. E eu queria que você abrisse comigo rapidamente Ezequiel. Aleluia. Deixa eu só ver aqui o versículo, o capítulo. Ezequiel 47, eu acho que é isso. O rio de cura, abre aí. Ezequiel é levado para um rio, a visão de um rio. E eu quero ler com você. Ezequiel diz que ele foi levado a uma água que jorrava do templo. Eu queria começar no capítulo 47, versículo 3, que diz assim: o homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. O homem ia o quê? Medindo. E quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Então, ele mediu mais 500 metros. E atravessamos o rio novamente. E dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E sobre relacionamento e voz de Deus, existe um princípio que nós não podemos esquecer. O Senhor vai medindo à medida que nós obedecemos e nos entregamos. Sabe? Diz que aquele homem então mediu e ele foi com as águas até os tornozelos. Quando a água estava no tornozelo, ele então mediu e foi até
o joelho. Encheu o joelho. Então aquele homem mediu mais uma vez. E a água foi até a cintura. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é um Deus de processo e de níveis. Ele respeita. Sabe? Tem coisas que às vezes eu sinto que Deus quer falar comigo algumas coisas, mas Ele não fala, Ele não derrama porque eu ainda não alcancei. Existem coisas que Deus quer falar na altura da cintura para você. Ele deseja, mas você ainda está com água no tornozelo. E tem mais um processo de medir para chegar as águas até os joelhos. A gente estava fazendo uma live com o pastor Juscelio. Eu sei que muitas de vocês ouviram essa live. Foi uma live muito forte. É engraçado que eu fiz lives com algumas pessoas. E é tão lindo quando é de Deus. A coisa é tão, não que as outras não sejam de Deus. Mas é tão interessante quando Deus está no negócio de uma forma forte. E naquela live, desde o começo, a presença de Deus era muito forte no nosso quarto. E foi engraçado que quando o pastor Juscelio desligou a live, acabou a live, ele fez uma chamada de vídeo para nós. E falou assim, o que é isso? Que unção é essa que está aqui, que está aí? Que ligação é essa? Porque é impressionante como Deus nos liga. E ele falou uma coisa linda, ele disse assim, nessa live, ele falou algo que me chamou a atenção. Deus só tem acesso para tocar as áreas da nossa vida que foram batizadas. E ele diz uma coisa, se as águas estão pelo tornozelo, é até o tornozelo o limite de Deus tocar você. E eu lembrei, e ele disse ainda, não mexa, né, não coloque o seu bisturi em áreas que Deus ainda não anestesiou. E eu pude me lembrar de tantas áreas na minha vida que ficaram guardadas por tantos anos. E que à medida que eu fui obedecendo, à medida que o meu relacionamento foi crescendo com Deus, as águas foram tocando os joelhos, foram tocando a minha cintura, foram tocando os meus lombos. Então Deus teve acesso de transformar esses lugares. Vocês entendem isso? À medida que você caminha em direção a Deus, é a medida que Deus tem de você. E o tanto que Deus tem de você, é o tanto que Ele pode se mover através da sua vida. Deus não vai se mover em áreas que você não entregou, que você não foi batizado. E quando você não ouve mais a Deus, você entra num lugar perigoso de reprovação. Sabe, eu fico impressionada como a Bíblia ela não esconde isso. Saul, gente, eu estou andando, não pode andar, né? Eu esqueci. Tudo bem? Tudo certo? Pode aproximar mais, eu vou ficar quietinha aqui. Eu esqueci. Certo, eu estava andando, ele estava assim, né? Tudo certo, pode aproximar mais, tá? Vou ficar quietinha, prometo, aqui. E quando Saul, ele decide sacrificar antes da hora, ele decide desobedecer a Deus. Saul, ele tinha algo na vida dele que toda pessoa que não ouve a voz de Deus e caminha reprovada tem. Instabilidade emocional. Saul, uma hora amava Davi. Ah, meu filho, Davi. Aquele que toca harpa para mim. Ai, como eu amo esse menino. E daqui a pouco, passava um tempo, Saul pegava a sua lança e tentava matar Davi. Já viu aquele tipo de pessoa que você não sabe o que você vai esperar dela? Já conviveu com pessoas que você tem que pisar em ovos? Porque você não sabe como que ela vai acordar pela manhã, o que você vai encontrar. Toda a instabilidade emocional é sustentada por uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Uma pessoa reprovada. Porque se você caminha na sua instabilidade emocional, você está ferrado. Se eu caminhar pelas minhas oscilações durante o dia, hoje mesmo, pela manhã, ai que bênção, reunião de mulheres, glória a Deus. Aleluia, vai ser uma bênção, Senhor. Quando chegou o meio-dia, ai que bom, glória a Deus, reunião de mulheres, preparar a palavra. Fui para a palavra, Deus assim, não escreve muito não, porque eu vou revelar na hora hoje. Falei, Deus não faz isso comigo, Deus, a gente sempre fez diferente, aí você.
E Deus falou assim, esqueceu que eu não estou apegada a fórmulas? Eu falei, não. E aí quando chegou 5 da tarde, meu coração parecia uma bateria de escola de samba. E eu já estava querendo dizer assim, mandei uma mensagem para o meu marido, vamos fugir desse lugar para qualquer lugar. Me leva para algum lugar. Eu falei, Deus, o que eu vou falar, Senhor? A nossa alma é meio Saul. E ela precisa constantemente ouvir a voz de Deus para ser dirigida por Ele. Nós não podemos cair no risco de ser dirigidos pelas nossas emoções. Ontem mesmo, uma pessoa fez um comentário ferino para mim, me acusando. Porque agora eu esqueço que às vezes eu tenho que cuidar no que eu comento. Porque eu comento num lugar. Outro dia eu comentei numa postagem de alguém. Tinha lá 25 comentários. Me lascando. Falei, oh meu Deus. E aí eu vi aquele comentário. Olha só como é interessante. E eu sempre fui assim. Quando alguma coisa me incomoda. Eu não sei se você se encaixa nisso. Mas quando alguma coisa me incomoda. Eu sou muito rápida na resposta. Eu não consigo esperar aquele tempo para depois responder. E geralmente, eu respondo e me arrependo. Ai, por que eu respondi? Não devia ter respondido. Ai, não devia ter falado nada, devia ter ficado calada. Uma vez o meu pai ele tem uma sabedoria muito grande. Eu amo ouvir o meu pai. Sentar com ele, ouvir ele é desfrutar de muita sabedoria. Meu pai é cometido na dele, mas sabe aquela pessoa quando abre a boca e fala a coisa certa? Meu pai. E um dia, alguém tinha ferido lá em casa alguém, e eu estava indignada. Pedro, com a espada na mão, cadê que eu vou cortar a orelha agora? Mas o quê? E eu bem crente. Hã? E o meu pai ali, eu orando para meu pai, Deus, converte meu pai. Ai, Deus, como o Senhor é bom. Meu pai sentado falou assim, filha, é muito melhor ser ferido do que ferir. Só isso ele falou. E aí, me desmontou. E eu saí com esse aprendizado durante toda a minha vida. Eu vou sempre preferir ser ferida do que ferir. E quando eu vi aquele comentário ontem, meu coração quis, essa pessoa não me conhece. E Deus falou assim comigo, filha, ora por ela agora, ela é preciosa, ela está ferida. Porque todas as pessoas que estão feridas ferem. Já percebeu? Uma mulher ferida tem palavras de dureza no coração, elas ferem. Mas já viu aquela mulher curada? Ela cura. Às vezes nos meus momentos difíceis, eu já sei para quem que eu vou ligar. Às vezes eu estou preocupada com uma situação. Me vem na mente aquela pessoa, eu ligo, fulana, está acontecendo isso. E agora? Tudo que eu queria ouvir, fica tranquila. Ainda que não dê certo, Deus está no controle de tudo. Ai, aquela água refrescante no meio de um deserto. E aí eu comecei a aprender, e ontem mesmo o Senhor falou assim, filha, que bom, você está parando para ouvir a minha voz. Não responda, não fira, não se justifique. Quando você se justifica, você tira a oportunidade que eu tenho de te justificar, que é a oportunidade que eu tenho de te corrigir. E eu comecei a entender que ouvir a voz de Deus é imprescindível para você caminhar com Ele. E o porquê? Já estou com vontade de andar, olha como é que eu sou. Por que que a gente vê tantos cristãos há anos na igreja? Há anos na igreja, 20 anos, 30 anos na igreja. E eles falam, não consigo ouvir Deus. Essa é uma coisa assim que não... Como é que ouve Deus? Como é que a gente ouve Deus? E aí, são pessoas que foram mesmo, eu digo às vezes até, como é que eu vou falar essa expressão, mas pessoas que foram cortadas em sua essência, pessoas que vivem em jaulas de religião, que não ouvem mais a Deus, ouvem homens, mas não foram habilitadas a ouvir, ensinadas a construir um relacionamento de ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala em João, se não me engano é em João 10, eu não sei agora, eu não quero errar. E fala ali do lobo, do pastor, do mercenário. E nós sempre falamos
que o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que fala assim: ei, se você ser minha ovelha, você vai ouvir a minha voz. E quantas pessoas não são ovelhas do pastor Jesus, são ovelhas do pastor fulano, dominadas, presas espiritualmente, emocionalmente. Essa semana eu pude ver um triste relato de uma prisão, de uma liderança. A prisão que uma liderança exerce sobre alguém emocionalmente. Então ela priva aquela pessoa de ouvir a voz de Deus, de caminhar na voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe ninguém atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Não deixe ninguém tapar a voz que você precisa ouvir para caminhar. Sabe, todos nós passamos por momentos de decisões extremamente importantes em nossa vida. Todos nós. Gente, deixa eu já fazer um adendo aqui. Eu recebo muitas mensagens pedindo conselho pela internet. Então, se você é uma das pessoas que me mandou direct, que quer um conselho, eu sempre falo, quando eu posso responder, eu não aconselho pela internet. Eu não aconselho por meio eletrônico. Por quê? É perigoso eu tocar na sua vida sem te conhecer. É perigoso eu falar qualquer coisa sem conhecer seu contexto. Quem é você? Eu estou aqui ouvindo o seu lado da história. Mas quantas vezes, por experiência própria, dentro do pastoreio, ou dentro da minha vida natural, quantas vezes nós fomos enganados ouvindo uma só pessoa, quando a gente foi ouvir o outro lado? Por favor, nunca tome posição quando você só ouve uma pessoa. Em nome de Jesus, existem dois lados que você precisa escutar. E aí as pessoas me pedem: pastora, deixa eu falar para você. Esses momentos de decisões importantes na sua vida, esses momentos que você não sabe o que fazer, deixa eu te deixar um conselho. Invista no seu relacionamento com Deus, porque é Ele que vai te dar a estrutura e vai te trazer a voz necessária para as decisões que você precisa tomar. Porque muitas vezes, as decisões que Deus vai trazer no seu coração, para você tomar, são decisões que vão às vezes contra algumas pessoas que estão ao seu redor. Eu lembro quando eu passei aquele tempo de muita fome pela presença de Deus. Eu sempre falo isso em 2005. 2007 eu fui para um lugar, fiquei 45 dias buscando a Deus, uma escola. Quando eu voltei da escola, eu voltei com uma direção. Eu lembro que Deus falou comigo: eu quero que você fique 1 ano longe da plataforma, longe de tudo. Eu quero que você se esconda por 1 ano. Eu quero esconder você para um tempo determinado. Depois de eu chorar muito, eu lembro que eu compartilhei com a minha liderança na época. Eu falei: olha, eu ministrava o louvor, ministrava já com as mulheres, ajudava o meu marido numa congregação que nós pastoreávamos já. E quando eu falei com meu marido, eu falei: amor, ele falou: amor, se Deus falou isso com você, obedeça. E quando eu fui falar, eu lembro com a minha liderança, eles falaram assim para mim: não, isso não é de Deus não. Não pode ser de Deus. Deus te deu uma voz, Deus te deu um dom. Por que depois de uma escola tão maravilhosa como essa que você fez, e tantas coisas que Deus fez no seu coração, nós queremos te ouvir? Então, por favor, nós queremos que você fale. E eu falei: mas Deus pediu para mim ficar calada. Lá dentro eu descobri que eu era uma fraude. Eu falei: eu era uma fraude. Eu preciso confessar pecados escondidos, eu preciso de conserto. Não precisa disso. Para que isso? Para que mexer nisso? E eu fui para casa desesperada. Eu falei: Deus, e agora? Foi o Senhor que falou comigo ou não foi? E lá no meu secreto, naquele dia, pela manhã, Deus falou: você vai falar com eles mais uma vez.
E estava se aproximando o culto que eu ia ministrar e eu não queria desobedecer a voz de Deus. E eu chamei de novo meus pastores, eu falei, olha, eu entendo vocês, com todo respeito, mas o meu relacionamento com Deus, eu ouvi a voz de Deus clara, eu mostrei na Bíblia, Deus pediu para mim parar 1 ano, o meu marido já me abençoou, eu não posso desobedecer a voz de Deus. Não, nós não podemos deixar isso acontecer. Quem vai ficar no teu lugar? E agora, quem que vai fazer isso? E agora? E eu falei, Deus, e agora? Eu saí daquele dia chorando. Fui para casa. Eu falei, Deus, mas foi o Senhor que falou comigo. E Deus falou assim comigo, você vai falar mais uma vez com eles. E dessa vez, eu vou falar com eles. E eu falei, Deus, se é o Senhor mesmo, se é a tua voz que eu estou escutando, nessa terceira vez eles vão me liberar. E eu lembro que eu nunca contei isso. Pela terceira vez, eu chamei os meus pastores. Eu falei, olha, Deus falou comigo. Eu estou insistindo porque Deus falou. E naquela hora minha pastora, ela botou a mão no meu braço e falou, fica tranquila. Essa noite Deus falou conosco. Deus falou comigo. E eu vou te liberar para esse tempo e para esse 1 ano. Sabe, a voz de Deus, ela não é o passaporte para você infringir e desautorizar pessoas na sua vida. Mas a voz de Deus, ela é uma porta aberta, que não importa quem queira fechar, a porta que Deus abre, ninguém fecha.